Amém? Irmãos, nós damos graças a Deus por estarmos chegando ao fim desta série, que é um tanto incompleta por pelo menos duas razões. Primeiro, porque tem muitas outras coisas que poderíamos falar sobre a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Então, naturalmente, não há nenhuma pretensão nossa de que seja esgotado o que foi ministrado, mas apenas ter uma ideia do que o Espírito faz no AT, para entender melhor a continuidade da obra dele no NT e sermos incentivados a ter a experiência do Espírito na nossa própria vida, seja como igreja, seja como indivíduos que pertencem ao corpo de Cristo. Se Deus nos der a oportunidade, quem sabe quando, né? Assim, poderíamos dar essa continuidade desse estudo, porque a outra razão é exatamente essa, né? Que nós não vamos entrar na obra do Espírito de acordo com o Novo Testamento. No entanto, eu queria que nós tivéssemos uma ideia do que é essa obra do Espírito no Novo Testamento, a partir do Antigo Testamento. E aí eu pensei que a melhor forma de nós fazermos isso seria terminar essa série do AT, contemplando duas profecias do AT, que falam da obra do Espírito Santo, mas que apontam para o Novo Testamento, até porque são dois textos que são considerados pelos autores do Novo Testamento quando a obra do Espírito é desenhada nas páginas da Nova Aliança. Até porque também, irmãos, eu achei que seria interessante, de tudo que nós falamos sobre o Espírito Santo, desde o início com a criação até a dádiva da profecia, eu achei que seria proveitoso que de todos esses pontos nós pudéssemos eleger um, não dizendo que esse um é o mais importante, mas destacando esse ponto específico, talvez exatamente por melhor colaborar para a nossa compreensão de tudo que foi falado. Talvez esse ponto seja grande ajuda para entendermos melhor a obra do Espírito Santo no Novo Testamento. E de tudo que foi falado, o que eu quero destacar a partir dessas duas profecias é a obra de restauração do povo de Deus. De tudo que nós estudamos, nós trabalhamos esse ponto. O Espírito como aquele através de quem Deus restaura a si mesmo o seu povo. E aí esses dois textos vão servir a esses dois propósitos, tanto no sentido de nos ajudar a olhar para a obra do Espírito no Novo Testamento, já que são profecias citadas pelos autores do Novo Testamento, como também nos fazer voltar a essa ideia da obra do Espírito como aquele que restaura o povo da aliança, a lealdade ao Senhor. Esses dois textos, irmãos, se encontram um no livro de Joel, bastante famoso por sinal, até porque vai ser citado pelo apóstolo Pedro, Joel capítulo 2, verso 28 e 29, e Ezequiel 36, do verso 25 ao verso 27, porque esses dois textos aí, como eu já disse, são considerados pelos autores do Novo Testamento, ok? Antes de lermos então a palavra de Deus, eu queria orar com os irmãos mais uma vez, para que Deus use de graça para conosco. Senhor, muito obrigado por chegarmos ao fim desta série, Senhor. Que tão somente a Tua misericórdia atue, fazendo com que nós valorizemos a obra do Espírito, que nós desejemos a obra do Espírito, mas, Senhor, que também nós busquemos a obra do Espírito, Senhor, como igreja e como cristãos individualmente, porque o que nos é dado individualmente traz benefício para a Tua igreja como Teu corpo. E particularmente agora, Senhor, que nós estamos diante dessa conclusão, mais uma vez tratando dessa obra tão maravilhosa de restauração do povo de Deus que o Espírito Santo realiza,
Pedimos a Tua graça, a Tua iluminação, Senhor, que seja um momento proveitoso. Glorifica a Deus o Teu grande nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Primeiro texto então, irmãos, Joel capítulo 2, verso 28 e 29. Eu queria combinar com os irmãos que a nossa mensagem vai ter dois momentos. Num primeiro momento eu intenciono esclarecer esses dois textos, entendê-los melhor. E quando eu digo entendê-los melhor, eu me refiro ao contexto histórico dessas passagens e a própria colaboração contextual, ou seja, o que é que essas duas passagens significam no contexto literário, né? Considerando o que está vindo antes, o que está vindo depois, no contexto das duas passagens. Esse é o primeiro movimento da nossa mensagem, ok? Entender melhor esses dois textos. Num segundo momento, eu quero considerar com os irmãos algumas implicações da obra do Espírito quando nós consideramos esses dois textos em conjunto. E eu quero fazer isso com duas perguntas sobre a ação do Espírito. Começando então com o texto de Joel capítulo 2, versos 28 e 29. A palavra do Senhor diz: "E depois disso derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu Espírito naquele dia." Muito bem, então, vamos começar a partir do livro de Joel. Joel escreve, irmãos, basicamente, do ponto de vista histórico, considerando a invasão de uma praga de gafanhotos. Aí nós já começamos com uma dificuldade de interpretação, porque os intérpretes vão se dividir quanto ao sentido preciso da praga de gafanhotos que Joel tem em mente durante todo o seu livro. Alguns vão entender que esta praga de gafanhotos é literalmente uma praga de gafanhotos, e aí vão buscar fundamentos no texto. Se os irmãos lerem, por exemplo, o verso 25 do nosso capítulo, há uma diferenciação aí de vários tipos de gafanhoto. Então, alguns intérpretes vão entender que, literalmente, você deve entender que se tratava de uma praga de gafanhotos, a semelhança, por exemplo, do que aconteceu lá no Egito. Outros intérpretes, no entanto, compreendem que, embora haja uma descrição bem detalhada da praga de gafanhotos, a praga está sendo usada aqui metaforicamente, porque a ideia seria exatamente comparar, ou fazer uma analogia entre os gafanhotos como um exército e a invasão de um exército literal. E aí seria um exército de homens, exército de ser humano mesmo, ok? Eu confesso aos irmãos que eu sou inclinado mais à segunda interpretação. Talvez Joel estivesse pensando, por exemplo, na invasão da Babilônia. Seja como for que nós entendamos este exército, se literalmente uma praga de gafanhotos, ou se metaforicamente falando da invasão de um exército inimigo em Judá, seja como for que nós entendamos, a compreensão geral do texto não vai ficar comprometida se adotarmos uma ou outra interpretação. O livro de Joel, ele tem basicamente duas partes, ok? Na primeira parte, irmãos, nós temos o efeito da invasão deste exército. E aí, como eu falei, não vai fazer muita diferença se você entende que é literal, se você entende que é metafórico, se são gafanhotos de verdade, se é um exército de uma outra nação. O fato é que o povo de Deus experimenta uma devastação que envolve a agricultura. E naquele contexto, não muito diferente de hoje, quando você mexe na agricultura, você mexe com tudo. Quando você mexe, irmãos, na produção do nosso alimento, você mexe com tudo. Você mexe com questões econômicas, você mexe com questões sociais. E aí, a permissão que Deus
faz da invasão desse exército, isso vai ficar claro na primeira parte do livro, que vai até aí o capítulo 2, verso 17, podemos considerar de forma geral essa a divisão do livro. A razão desta praga era para colocar o povo de Deus de joelhos, para levar o povo de Deus a um clamor, e era um clamor que não poderia excluir ninguém. Todos deveriam buscar a Deus diante do efeito da invasão desta praga. O texto chega a fazer menção inclusive aos recém-casados, que aí eu vou lembrar aos irmãos que o homem ficava livre de todas as obrigações, por exemplo, as obrigações militares, quando casava, por pelo menos 1 ano. Mas aqui o texto, irmãos, não abre mão nem dos recém-casados. Todos precisam clamar a Deus para que Deus restaure o seu povo. Então a primeira parte da profecia de Joel é um clamor diante desta praga, para que o povo responda a esta praga, ficando de joelhos diante de Deus. O resultado do ministério profético de Joel na primeira parte é bem sucedido, ou seja, o povo coloca-se de joelho para buscar a Deus. E aí nós entramos exatamente na segunda parte do livro de Joel, que é Deus respondendo ao clamor do seu povo, uma vez que o seu povo respondeu ao clamor do profeta. E aí a gente percebe uma linha de continuidade. O profeta clama para que o povo clama e Deus responde ao clamor do povo. Exatamente tudo isso acontecendo no livro de Joel. A nossa segunda parte, então, começando aí o capítulo 2, verso 18, onde está o nosso texto que nós lemos, fala exatamente da resposta de Deus a esse clamor. E Deus responde positivamente. Deus responde fazendo promessas de restauração. É claro que essa não é toda a resposta de Deus, e aí teríamos que caminhar para o dia do Senhor, que, permita-me colocar dessa forma, o dia do Senhor, irmãos, é o grande dia. E aí, de um ponto de vista neotestamentário, o dia do Senhor, de acordo com o Antigo Testamento, é sem dúvida o retorno de Cristo. Só que Deus dava vislumbres, Deus dava prévias do grande dia do Senhor no próprio período do Antigo Testamento. E essas prévias, vamos dizer assim, eram prévias locais, eram prévias que tinham uma restrição, por exemplo, uma restrição temporal, se limitava a um tempo, uma restrição geográfica, se restringia a um lugar, mas de toda forma, essas prévias do dia do Senhor apontavam para o grande dia, ok? E aí, para você entender toda a plenitude da resposta que Deus dá ao clamor do seu povo, você tem que considerar o dia do Senhor em sua plenitude. E aí Joel, como outros profetas do Antigo Testamento, eles colaboram para toda a visão que nós devemos ter do grande dia do Senhor, visão essa que se consuma quando nós chegamos no Novo Testamento e temos então a descrição da segunda vinda de Cristo, ok? Agora, isso é toda a resposta. Parte dessa resposta, irmãos, é Deus prometendo abençoar o seu povo, que é exatamente o que você tem aí do verso 18, capítulo 2 de Joel, até o verso 27. E aí na sequência do texto que nós acabamos de ler, Joel faz essa relação entre essa experiência prévia abençoadora do dia do Senhor com o grande dia do Senhor. E aí você entra no capítulo 3 e vai até o final do livro, ok? Inicialmente, irmãos, o que vai nos interessar aqui é essa primeira parte que Joel descreve o dia do Senhor, que aí, como eu disse, vai do verso 18 até o verso 27 do capítulo 2. E aí quando nós olhamos para essa primeira parte, a compreensão que nós temos dessa restauração é que Deus está revertendo
todo o efeito que a praga, que a invasão, que aquele exército promoveu. Sejam gafanhotos, seja um exército de uma nação, Deus está prometendo desfazer todo o prejuízo que aquele exército invasor provocou no meio do seu povo. E, irmãos, como eu disse, quando você ataca a agricultura, você ataca tudo. Você ataca as questões econômicas, as questões sociais, você compromete a própria vida. E aí, quando Deus promete restaurar, desfazer os efeitos daquela praga, o que Deus está prometendo é que seu povo volte a ter uma experiência de vida. E aí, para usar as palavras do Senhor Jesus, vida em abundância. Não é à toa, então, que quando lemos esse texto, do verso 18 ao verso 27, o que Deus promete não é simplesmente restaurar ou restituir tudo que foi perdido com a invasão daquele exército. Deus diz que a sua bênção irá além daquilo que eles tinham perdido. Até porque, irmãos, o período de fome, o período de dificuldade extrema que o povo de Deus experimentou por ocasião da invasão deste exército foi testemunhado pelas nações. As nações tiveram notícias de que o povo de Deus está passando fome, está com dificuldade de alimentação básica. E aí não tem como, o nome de Deus está atrelado ao destino do próprio povo de Deus. O que acontece com aquela nação comunica uma mensagem às outras nações. E aí as outras nações ficam sabendo que o povo de Deus está passando fome, ou está com dificuldade de se manter no sentido mais básico da vida. Que Deus é este? Que poder é este desse Deus que permite que o seu povo padeça desta forma? E aí, a mensagem que vai ser enviada às nações é essa, de que Deus é poderoso, de que quando Deus está restaurando o seu povo, Deus não está simplesmente restaurando aquilo que eles perderam, Deus está fazendo com que a restauração vá além. Pronto. Assim chegamos no final, verso 27. Verso 28, irmãos, e 29, descrevem o derramamento do Espírito Santo, do Espírito de Deus, e o efeito desse derramamento, fazendo agora com que toda a carne profetize. E aí Joel se preocupa em descrever algumas classes aí, que serão atingidas por este derramamento. A pergunta que nós vamos fazer é: por quê? O que é que o derramamento do Espírito de Deus aqui tem a ver com restauração à experiência de vida? Afinal de contas, tudo que foi sendo descrito anteriormente já foi suficiente. Tudo que foi descrito ou colocado anteriormente até o verso 27 já era uma experiência de vida. E aí você fica meio que perguntando, mas então qual é o sentido do derramamento do Espírito aqui, fazendo todo o povo de Deus profetizar? Resposta: profetizar, irmãos, é comunicar a palavra de Deus. A palavra de Deus é criadora de vida. Gênesis 1. Portanto, profetizar é comunicar vida. Qual é a ideia de Joel? A ideia de Joel é que Deus está restituindo o que foi perdido em termos de vida. O povo de Deus passou fome, mas Deus está fazendo mais do que restituir. Deus está dando uma vida em abundância. Mas para Deus dar uma vida em abundância ao seu povo ainda não é suficiente. Deus
quer fazer mais. E sabe como é que Deus faz mais? Deus faz mais tornando o seu próprio povo fonte de vida. Profetizar, irmãos, é ser fonte de vida. As nações tinham contemplado o povo de Deus humilhado, passando fome. E agora serão elas que serão alimentadas pelo povo de Deus, que é fonte de vida, porque agora todo o povo de Deus é profeta. Veja, portanto, como Deus está indo além. Não basta restituir, não basta para Deus dar vida em abundância. Deus quer fazer do seu próprio povo fonte de vida. Esse é o texto de Joel. Agora eu quero me voltar com os irmãos para o texto de Ezequiel, Ezequiel 36, verso 25 a 27, e aspergirei sangue puro sobre vocês e ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. Um dos textos do Novo Testamento que faz alusão a este texto de Ezequiel é João capítulo 3, que os irmãos devem lembrar, quando Jesus fala com Nicodemos sobre nascer da água e do Espírito. Jesus, então, estaria fazendo uma alusão a esse texto aqui de Ezequiel. E aí, irmãos, mais uma vez, a semelhança do que fizemos com Joel, vamos tentar entender aqui essas palavras no seu contexto histórico e literário aqui do próprio livro de Ezequiel. Ezequiel está se dirigindo aos cativos da Babilônia, ou seja, o seu povo, o povo de Deus, está espalhado entre as nações. E aí vou lembrar aos irmãos também o que aconteceu com o Reino do Norte, né, que foi dominado pela Síria e espalhado pelas nações, e agora recentemente Judá, que está na Babilônia. Então o povo de Deus está espalhado, ok? E aí, mais uma vez, irmãos, o que aconteceu lá em Joel também está acontecendo aqui com Ezequiel. O espalhado povo de Deus entre as nações comunica uma mensagem para estas nações, uma mensagem equivocada, é verdade, mas comunica acerca do Deus de Israel. E agora, perceba que é diferente, porque no caso de Joel, o povo ainda ficou na terra. Aqui não. Aqui o povo foi desterrado. A situação aqui, portanto, em Ezequiel, é muito mais grave. Não é simplesmente uma fome temporária, é perder a própria pátria. A razão disso, os irmãos já sabem, até porque nós vimos na nossa última mensagem. O povo de Deus tinha profanado a terra, contaminado a terra. E aí aquela visão grotesca, terrível, do capítulo 8 a 11 de Ezequiel, quando a coisa chega no próprio templo. O povo de Deus expulsa o próprio Deus da própria casa de Deus. Ezequiel vê a glória de Deus, a nuvem carruagem indo embora. E aí, como o povo contamina a terra, não há mais condição de Deus habitar na terra, porque Deus não pode habitar junto com o pecado. E, irmãos, a terra de Israel, a terra de Canaã, sem a presença de Deus, é como qualquer outra terra. Isso significa que não há proteção. Resultado, cativeiro assírio, cativeiro babilônico. Qual é a mensagem comunicada às nações por esta situação? Esse Deus não é todo-poderoso. Esse Deus não é o grande Deus, maior do que todos os deuses. Esse Deus até promete,
mas não cumpre. Não cumpre porque não pode, talvez, ou não cumpre porque não é fiel, talvez. O fato é que, irmãos, está espalhado entre as nações era uma vergonha. O povo de Deus está espalhado entre as nações, era uma vergonha, era uma difamação para o nome do Senhor, para a glória do Senhor. Então, não por amor a Israel, mas por amor à sua própria glória, ao seu próprio nome, Deus promete trazê-los de volta. No entanto, se Deus trouxê-los de volta do mesmo jeito que eles foram embora, do mesmo jeito que eles foram desterrados, é só uma questão de tempo para tudo acontecer de novo. Eles vão voltar, vão profanar a terra e vão experimentar o juízo divino de novo. Então não basta Deus trazê-los de volta. Deus tem que trazê-los de volta, mas transformados. É exatamente isso, irmãos, de que fala o texto que nós acabamos de ler. Eu vou trazer vocês de volta, mas não como antes. Eu vou jogar água em vocês e vou purificar a impureza de vocês. Vocês profanaram a terra com os atos de vocês, mas eu vou limpar tudo que vocês fizeram. Mas eu não vou só limpar vocês. Eu vou dar a vocês uma nova disposição. Eu vou colocar em vocês o meu Espírito, o Espírito de Deus aqui neles. E essa dádiva do Espírito faria com que o coração de pedra fosse trocado pelo coração de carne. Ou seja, irmãos, estamos diante de um transplante. O efeito disso, agora eles iriam cumprir a lei de Deus. No entanto, não é qualquer cumprimento que Deus tem em mente aqui. Não é meramente um cumprimento externo. Não é simplesmente um ajuste nas obras à lei de Deus, sem que haja igualmente um ajuste interno à lei de Deus. Não, irmãos, aqui vai ser diferente. A transformação vai ser completa. A lealdade vai invadir todas as áreas. A fidelidade do povo de Deus vai ser tamanha que o efeito abençoador diante dessa lealdade será tal que o retorno à terra de Canaã é comparado a retornar ao próprio Éden. O que Deus está garantindo em termos de transformação e consequente lealdade é algo tão sem paralelo que o efeito disso não é simplesmente retornar a Canaã, mas a retornar a uma Canaã que será um retorno ao Éden. Porque na verdade essa sempre foi a intenção de Deus desde a chamada de Abraão. Se você prestar atenção a Gênesis, o homem vai sendo expulso para o oeste, sempre para o oeste. Quando Deus chama Abraão, irmãos, Deus chama Abraão do oeste, Ur dos Caldeus, para o leste, Canaã. Exatamente porque essa é a ideia. Deus quer trazer o homem de volta ao Éden. O que ele está dizendo no texto de Ezequiel é que ele vai trazer o homem de volta ao Éden, derramando o Espírito, e a obra do Espírito promovendo um transplante de coração que resultará em lealdade tal que vai garantir a bênção sem medida de Deus, de tal forma que o que o povo vai experimentar não é outra coisa senão retorno ao Éden. Tendo então, irmãos, essa compreensão do texto de Joel e do texto de Ezequiel, eu queria considerar com os irmãos
uma ideia ou ideias sobre essa atuação restauradora do Espírito de Deus, que aponta para o Novo Testamento e nos faça como participantes do novo pacto, ansiar, ter a expectativa por isso daqui e buscar isso em nossas vidas. Para pensar então nas implicações, eu gostaria de fazer duas perguntas. É claro que outras perguntas poderiam ser feitas, e é claro que outras respostas poderiam ser dadas às perguntas que eu vou fazer aqui, além das respostas que eu vou dar. Mas eu gostaria de chamar a atenção para os irmãos para estas respostas, a partir dessas compreensões que tivemos do texto de Joel e do texto de Ezequiel, como profecias consideradas pelos autores do Novo Testamento. A primeira pergunta, irmãos, é: o que é que o Espírito de Deus faz? A partir desses dois textos, o que é que o Espírito de Deus faz? Primeiro, o Espírito transforma os participantes da aliança em proclamadores da palavra divina. O que é que o Espírito faz? O Espírito transforma os participantes da aliança em proclamadores da palavra divina. Irmãos, essa ideia aqui tem dois movimentos, ou dois momentos, se você preferir. Num primeiro momento, como alvos do pacto, alvos da aliança que Deus firma conosco em Cristo. Aliás, a aliança que Deus firma conosco em Cristo é cumprimento do antigo pacto. Ok? Como objetos desta aliança, nós recebemos a palavra de Deus. A palavra de Deus nos é direcionada, ela nos é concedida como dádiva. E o que essa palavra faz por nós, irmãos? Ela nos dá vida. Do mesmo jeito que a palavra profetizada por Joel, na primeira parte do livro, quando recebida pelo povo de Deus, que se colocou de joelhos e clamou ao Senhor, resultou em vida. É por isso que os irmãos estão aqui hoje, que a palavra de Deus que foi dada aos irmãos é palavra que produz vida. Portanto, como objetos do pacto, que receberam a palavra do Evangelho, recebemos vida. E como disse Jesus, vida em abundância. Mas irmãos, o Deus de Joel é o mesmo Deus de Jesus. Não é, portanto, suficiente para Deus nos fazer ter experiência de vida. O que Deus quer é, através dessa palavra implantada em mim e em você, nos fazer fonte de vida para outros. É por isso que o Espírito é derramado, irmãos, porque quando o Espírito é derramado para nos fazer profetas, através da palavra comunicada por meio de nossas vidas, o Espírito vai comunicando vida. E agora eu não só sou alvo da palavra que me comunica a vida, essa vida comunicada pela palavra de Deus, irmãos, não dá para ficar em mim, ela tem que ir a outros.
É por isso que quem tem a experiência genuína do Espírito tem que se tornar fonte de vida. E aí o Espírito me transforma e transforma você num profeta que vai proclamar esta palavra para outros. Você foi alvo, meu irmão, da palavra de Deus, que colocou você num relacionamento pactual. Então não tem como essa palavra ficar com você não, meu irmão. Você vai ter que proclamar essa palavra. E o Espírito lhe é dado para isso. Não tem problema, irmãos, de capacidade aqui, porque a capacidade não é nossa. É por isso que é a dádiva do Espírito, irmãos. Porque se de fato se fosse depender de mim, de você, não ia para mais ninguém. Mas se o Espírito nos é dado, nós nos tornamos proclamadores desta palavra. E aí as nações precisam ouvi-la. É através de nós que esta palavra que dá vida e que mata a fome das nações, como profetizou Joel, é através de nós que essa palavra vai chegar. Portanto, se você recebe o Espírito, missões, evangelização é sua agenda natural. Se querer ver outros recebendo vida, irmãos, não é uma preocupação do coração, não está pungindo nosso coração, não está perturbando o nosso coração, tem algo de errado com a experiência do Espírito, porque essa vida vai pulsar, e esse pulsar significa vamos ser profetas para aqueles que ainda não experimentam a vida de Deus. Segundo lugar, o que é que o Espírito faz? O Espírito produz obediência à intenção da lei. Eu estou lendo um livro muito bom que eu recomendo que os irmãos leiam. Recomendo mesmo. Na verdade, eu penso em transformar a temática desse livro em futuros estudos na escola dominical. O cristão na cultura de hoje. Os irmãos precisam ler esse livro. Um livro fantástico. Uma das coisas que esse livro mostra, irmãos, é que não adianta você querer modificar o ambiente externo das pessoas, na expectativa de que você vai melhorar as pessoas moralmente, de que as pessoas deixarão de praticar crimes, de que as pessoas se tornarão íntegras. Você pode mexer em todo o exterior do jeito que for, mas as pessoas continuarão a falhar, continuarão a errar, continuarão a cometer crimes, porque o problema não é o ambiente. O problema é o coração. Não adiantava Deus trazer Israel de volta, irmãos. Não adiantava Deus colocar Israel de novo na terra queimando a leite e mel, como ele já havia feito, se Deus não mexesse no coração. Quando Deus mexe no coração, a transformação envolve tudo. E aí, eu não estou só preocupado em não ir para a cama com outra mulher fisicamente. Eu estou preocupado em não trair minha esposa nos meus pensamentos.
Esta é a qualidade da fidelidade que o Espírito produz. Não é à toa que, como trabalhou Tiago domingo, irmãos, quando Paulo descreve o fruto do Espírito, Paulo não está falando só daquilo que fazemos exteriormente. Afinal de contas, o fruto do Espírito é um contraponto às obras da carne. Gálatas 5, 19 a 21. E aí, verso 22, o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é um contraponto às obras da carne. E, de fato, eu concordo com os irmãos, nós temos um probleminha com a palavra obras. De fato, a expressão do grego é obras, se fôssemos traduzir literalmente. Só que a compreensão judaica de obras não é a nossa compreensão de obras. Quando pensamos em obras, irmãos, pensamos aquilo que é exterior. Mas quando você considera a lista de obras da carne, você vê que Paulo está falando de problemas do coração, problemas de intenção, problemas de motivação, aquilo que está no nosso pensamento, irmãos, e ninguém vê. E aí, como a obra do Espírito, o fruto do Espírito é um contraponto às obras da carne, quando o Espírito está, irmãos, nos fazendo frutificar, ele nos faz frutificar por dentro. Efeito disso, verdadeiro céu na terra. Preste atenção, meu irmão. Os crentes mais felizes não são os que têm mais dinheiro, não são os que têm mais saúde, não são em que as situações externas da vida são mais favoráveis. Os crentes mais felizes são os crentes mais santos, mais leais, porque são estes que experimentam as prévias do Éden celestial. Esta é a obra que o Espírito faz, uma lealdade tal, que a nossa alegria em Deus, a nossa fidelidade em Deus, vai sendo cada vez mais intensificada. Segunda pergunta que eu quero fazer ao nosso texto: a quem o Espírito faz o que ele faz? A quem? Primeiro, o Espírito faz o que ele faz nesses textos a toda a carne, que é como nós temos literalmente lá o texto hebraico de Joel, capítulo 2, verso 28 e 29. Derramarei meu Espírito sobre toda a carne. E aí, preste atenção que o texto se preocupa em apontar merismas. Merismas, irmãos, é uma figura de linguagem onde você apresenta os opostos para incluir o total. Por exemplo, velhos e jovens, vida e morte, céu e terra, tudo isso é merisma, ok? Você apresenta os opostos para incluir a totalidade. No entanto, observe que classes são destacadas no texto de Joel. E aí eu quero chamar a atenção dos irmãos. Primeiro, para os velhos. A Leonardo, que forma não polida de falar, não é mais velho. É idoso. É terceira idade, ou melhor idade, né? Toda essa maneira rebuscada, mas eu estou usando velho aqui de propósito, irmãos, porque no fundo, no fundo, nós temos preconceito com os velhos. Veja bem, nós vivemos uma cultura de utilidade. A idade vai chegando e a utilidade vai indo embora.
Se a utilidade vai indo embora, seu valor vai indo embora. Você quer a prova disso? Por que é que nós temos que criar direito para os idosos? Por que tivemos que criar um caixa preferencial? Por que nos ônibus tem que ter lá o lugar para o idoso poder sentar? Irmãos, não precisaríamos de nada disso, mas a nossa postura com aquele que não é útil, entre aspas, é de desprezo, de tal forma que nós temos que criar leis e temos que criar castigos para que tenhamos a disposição externa para respeitar o mais velho. Deus diz: ah, é? Você despreza o mais velho, o idoso, porque para você ele não é mais útil? Na verdade, está começando a dar trabalho, e nós não queremos quem dá trabalho? Pois é sobre ele que eu vou derramar o meu Espírito. Irmãos, enquanto a cultura desvaloriza o idoso, Deus ao idoso dá a mais preciosa das dádivas. Deus promete derramar seu Espírito sobre o idoso. Qual é a implicação disso para nós, irmãos? É que se Deus está valorizando o idoso, e Joel fala do idoso aqui propositalmente, porque é aquele que aparentemente está no fim da vida. Se Deus está assim valorizando o idoso, quanto mais sua igreja. E aqui eu quero dar uma palavra aos queridos irmãos da melhor idade. Meu irmão, minha irmã, está querendo se sentir inútil? Eu tenho uma ótima notícia para você. Deus prometeu derramar de forma especial o Espírito sobre você, de tal forma que você vai ser mais útil do que muito jovem. Você vai colocar muito jovem no chinelo em termos de utilidade para o reino de Deus, porque aqui a dependência é do Espírito, irmãos. E quando o Espírito vem sobre o velho, ele ganha vigor como novo para glorificar a Deus até o último suspiro. Que conversa é essa de você não trabalhar para o reino, meu irmão? Que conversa é essa de você se aposentar? No reino de Deus não tem aposentadoria. No reino de Deus o que tem é derramamento do Espírito para ser útil até o fim. É isso que nós temos para o idoso no reino de Deus. A outra classe destacada são os escravos. E aí eu quero que os irmãos concebam uma pirâmide econômica ou socioeconômica. No topo, a burguesia, na base, o proletariado. Aqui, os escravos, irmãos, são aqueles que estão no fundo do poço mesmo. São aqueles que não podiam pagar suas dívidas, são aqueles que eram resultado de derrota numa guerra e automaticamente eram transformados em escravos. Embora o Antigo Testamento fazia uma diferença enorme entre alguém que era um escravo israelita no povo de Deus e as nações. Era incomparável a diferença, irmãos, o tratamento humano que o escravo recebia no meio do povo de Deus. Aliás, uma escravidão que só poderia durar até o ano do jubileu, ou que fosse por 7 anos. Agora, o fato é que não era uma situação desejável na maioria esmagadora
dos casos. E as pessoas têm valor de acordo com o que elas produzem. Não é assim, irmãos? Valorizamos pessoas pelo dinheiro que elas têm ou podem ganhar, ou desvalorizamos pelo que elas não podem ganhar. E aí, lá na base estavam os escravos, oprimidos, cheios de dificuldade. Nossa cultura é assim, nós absorvemos esse valor. O que é que Deus diz? Você deixa de valorizar as pessoas porque elas pertencem à classe econômica baixa? Espera aí. Sobre os escravos vou derramar o meu espírito. Eu vou fazer a pergunta aqui, irmãos, sem medo nenhum. Quantos irmãos pobres conhecemos, cheios de espírito, homens e mulheres de oração, consagrados ao Senhor, que vivem uma alegria diferente, apesar das dificuldades da vida? Eu e você conhecemos vários. Agora, sendo muito francos, quantos irmãos ricos conhecemos, cheios do Espírito, cheios de alegria do céu? Provavelmente contaremos no dedo. Porque, irmãos, aqueles que decidimos desvalorizar, Deus faz o contrário. E como é que Ele faz o contrário aqui? Concedendo a dádiva mais preciosa, concedendo o seu Espírito. Se, portanto, Deus assim valoriza os economicamente menos favorecidos, como deve a igreja tratá-los, se assim Deus os está tratando? Por fim, a quem é que o Espírito faz isso? De acordo com Ezequiel, aos impuros e profanadores. Meus irmãos, quantos pecados nós não carregamos? Olhamos para trás e dizemos com nós mesmos: não dá mais para Deus me usar. Eu já cometi tanta miséria, já fiz tanta coisa de errada, já pratiquei tanta impureza, que não dá mais. Promessa de Deus para os que se sentem assim: eu vou aspergir água sobre você, eu vou lavar você, eu vou purificar você, eu vou dar meu Espírito a você, eu vou transformar as disposições do seu coração, eu vou levar você a uma obediência profunda à minha lei, e vou abençoar você grandemente. Portanto, está se sentindo excluído por causa de pecados passados? Lembre-se do que Deus promete fazer aqui na sua palavra. Não há impureza, irmãos, da qual Deus não possa nos limpar e nos fazer úteis a si no reino. Como diz o apóstolo Paulo, aqueles que se purificarem destas coisas serão vasos úteis nas mãos do Senhor. Aqueles a quem Deus vai usar para revelar sua glória às nações, pela obra do Espírito. Vamos orar? Senhor, nos faz ansiar, desejar, lutar, buscar
criar a expectativa, Senhor, por tudo isso daqui, que está profetizado no AT, mas que a partir da vinda de Cristo e do derramamento do Espírito no Pentecostes, Senhor, já está disponível a todos nós que fazemos parte do novo pacto, Senhor. Deus, nos inquieta para que nos apeguemos a essas promessas, Senhor. Nos faz entender que aquele pensamento que diz que essa promessa é para qualquer um, menos para mim, que dá para qualquer um, menos para mim, esse pensamento é enganoso, é mentiroso, é diabólico, porque essas promessas são para todos, Senhor. Tu não exclui ninguém. Nós podemos nos excluir, mas Tu não nos exclui, Senhor. Nos faz entender isso, Senhor. Nos faz crer nisso, Senhor. Nos faz nos apegar a isso, Senhor. Nos faz ter essas promessas como expectativa, como motivo de oração, de busca por Ti, Senhor, na certeza de que a chuva do Espírito virá, de que o Espírito será derramado, Senhor, e seremos transformados, seremos outras pessoas, seremos outra igreja, e cada vez mais a vida do reino vai além, a partir de nós. Perturba-nos, Senhor, com as provocações que estas promessas devem ter no nosso coração, para que não aceitemos nenhuma outra qualidade de vida, senão a vida cheia do Espírito, conforme as expectativas do Antigo Testamento. Em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém.